Animes. Um estilo único de desenhos, com traços exagerados e inconfundíveis. Uma arte que conquistou os japoneses por gerações, especialmente no final da década de 90, onde um anime custava em média algo entre 100 e 200 mil dólares. Se hoje produzir um anime já exige estúdios, equipes e equipamentos caros, naquela época era ainda pior. O acesso à tecnologia era limitado e os recursos eram escassos. Um mundo praticamente inacessível para criadores independentes. Mas assim como a tecnologia, o cenário da animação precisava evoluir. E por consequência, a acessibilidade. Em 1989, um grupo chamado Doga vinha aos poucos mudando as regras do jogo. Doga era uma equipe de pesquisa especializada em computação gráfica, e todo ano eles organizavam um concurso, o Doga CD Animation Contest. O objetivo era simples: apoiar a animação digital feita por pessoas que não têm estrutura profissional. Era a porta de entrada perfeita para criadores e sonhadores. Até o fim dos anos 90, uma pequena empresa chamada Comics Wave vivia de contratos criativos, como licenciamento de mangás, produção de comerciais e animações sob encomenda. Em 98, a empresa tinha apenas 7 funcionários. Era pequena, mas com a visão de expandir para o conteúdo original, e se preparou o terreno para apostas futuras. Uma de suas maiores apostas era a mídia visual, mas ainda não tinham um setor dedicado exclusivamente à animação autoral. Foi então que no ano 2000, esse setor nasceu. A AMD Division nasceu para dar um passo além, produzir filmes animados independentes. Foi uma aposta arriscada, mas necessária para crescer. Em 2001, Makoto se viu diante de um dilema: ficar na Falcon, onde tinha estabilidade e respeito, ou arriscar tudo pelo sonho de criar obras próprias. Depois de muito pensar, ele tomou a decisão. Eu saí da Falcon em 2001. Foi um risco enorme, mas eu não aguentava mais a rotina de trem lotado e trabalho repetitivo. Era um tiro no escuro, sem garantias, sem rede de segurança. E o presidente Kato não via essa decisão com bons olhos. No final, foi quase uma despedida brigada. O presidente nunca aprovou até o fim. Makoto era um cara que, se tivesse continuado na Falcon, poderia ter se tornado diretor ou até mesmo presidente da empresa. Ele tinha um talento incrível para criar visuais e histórias. Se ele não tivesse saído para seguir o caminho do anime, talvez hoje ele estivesse liderando a Falcon como diretor criativo ou algo maior. Na época, trabalhando na empresa, parecia que nunca ia terminar. Então decidi sair e me dedicar só à produção. E foi o que ele fez. Makoto se isolou do mundo e mergulhou num projeto ainda mais ambicioso, uma obra que ele chamou de Hoshi no Koi. Para que o presidente não descobrisse, mudei meu nome de Makoto Nitsu para Makoto Shinkai. Aliás, mesmo depois de mudar para Shinkai, o presidente descobriu em um instante, pelo que me contaram. Agora, como Makoto Shinkai, ele se jogou de corpo e alma na criação. Ele trabalhou sem parar, dia após dia, noite após noite. Me isolei em casa por 8 meses. Enquanto isso, na sua 12ª edição, o concurso Doga começou a ganhar destaque entre os olheiros da indústria, graças à animação vencedora que circulava pelas redes digitais japonesas. Em 2002, Noritaka Kawaguchi estava justamente à procura de novos talentos. Foi quando ele encontrou algo impressionante. Eu vi um filme de 5 minutos na internet, chamado Kanojo to Kanojo no Neko. Noritaka ficou maravilhado. A qualidade era absurda para um trabalho feito por uma única pessoa, e ele decidiu na hora que não podia deixar essa chance escapar. Eu pensei que poderia fazer dele o melhor do mundo. Noritaka não perdeu tempo, mandou uma mensagem para Makoto e depois de uma longa conversa sobre os projetos dele e os planos da empresa, o contrato saiu. Nós contratamos o Shinkai imediatamente. Decidimos produzir Hoshi no Koi
como seu primeiro trabalho profissional, dando a ele total liberdade criativa. Quando Makoto mostrou Hoshinokoi, o filme já estava praticamente pronto. Noritaka ficou sem palavras. Makoto Shinkai é diferente da maioria dos diretores. Ele consegue fazer de tudo: roteiro, direção, backgrounds, ele é um gênio. Quando comecei Hoshinokoi, eu ainda estava aprendendo a usar ferramentas digitais. Fiz tudo sozinho no começo, mas a Comic Wave me deu a chance de transformar isso em algo profissional. Foi o primeiro passo para fora da solidão. Makoto já tinha postado o filme na internet antes de ser contatado, mas o apoio da Comics Wave levou Hoshinokoi muito além, com uma redublagem profissional, uma exibição num pequeno cinema em Shimokitazawa e, em abril de 2002, o lançamento em DVD. Um passo gigantesco na carreira de Makoto. Desde o primeiro contato com Shinkai, nossa filosofia na Comics Wave foi dar liberdade total ao diretor. Hoshinokoi foi o teste inicial dessa visão. Hoshinokoi foi sobre distância. O amor separado por anos-luz. Eu queria mostrar que, mesmo tão longe, as pessoas podem se conectar através de mensagens. Isso veio da minha própria sensação de solidão da época. Hoshinokoi não foi um sucesso comercial imediato, mas impressionou pela qualidade visual e pelo drama emocional. Quem viu, seja na sala de cinema ou em casa com o DVD, terminou com lágrimas nos olhos. Makoto tinha mostrado a que veio, mas ele sabia que ainda precisava provar mais. O próximo passo exigiria histórias maiores e enfrentar os próprios medos. Kanojo to Kanojo no Neko foi um impulso inicial, puro, mas Hoshinokoi foi feito carregando forte aquele mesmo impulso. Depois de fazer senti que tinha ainda muito pela frente. Essa sensação era muito forte. Agora, com um pequeno time de produtores competentes ao redor e uma infraestrutura profissional, Makoto podia voar mais alto. Ele ainda fazia boa parte do trabalho sozinho, mas dessa vez com um suporte técnico que só valorizava sua animação. E assim uma nova produção se iniciou, até que em 2004, uma torre, 3 amigos e uma promessa mudaram tudo.